Voltamos aqui para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Quero aproveitar também a oportunidade de cumprimentar aqui nossos amigos também que estão acompanhando aqui, o governador Lessa e também o doutor Murilo, né, os engenheiros, o pessoal do CREA aqui presente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, o presidente do CREA ali também. Bom, governador, é a primeira vez que o senhor vem ao Acre? Não. Parece que é a segunda vez, né? Segunda vez. E eu tive uma honra. Na época, duas razões me trouxe aqui. Uma era a questão da organização do PSB. Passei 20 anos no Partido Socialista Brasileiro, que refundei em Alagoas. E a outra era por causa do Jorge Viana, porque apesar de sermos partidos diferentes, mas eu estava na organização do partido, mas também participava da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. E aí eu criei uma relação mais próxima aqui, apesar do Jorge ser PT, mas a relação foi sempre muito boa. PSB e PT sempre naquela época estavam absolutamente afinados, né? Todos, completamente afinados. Trabalhavam muito juntos. Hoje o senhor está no PDT, né? Estou no PDT, fazem 12 anos agora estou no PDT. Passei 20 anos. Eu fui eleito a primeira vez no PMDB. 82 era a época da abertura democrática. Então, o primeiro partido que não existia nem PSB naquela época em Alagoas. São dois partidos só, né? Eram praticamente dois partidos. Era o bipartidarismo, né? Era o bipartidarismo. Osmir, com a palavra. Não, os senhores estão aqui no Acre, ontem, às 10 horas da manhã, vocês lançaram aqui a Frente Parlamentar Acreana de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento. Vocês estão sendo acompanhados por engenheiros, dirigentes do CREA, e eu li um artigo de sua autoria, aqui no livro, na publicação Acre Engenharia, que eu quero explorar um pouco, viu, Narciso? Mas é extensivo aos dois, claro. Podem comentar à vontade. O senhor diz no seu artigo, Murilo, que há uma necessidade de enfrentar a desindustrialização precoce que assola o país. E lá na frente acrescenta a implantação de uma correta e efetiva política industrial vem sendo afirmado há tempos pela Federação Nacional dos Engenheiros, do qual o senhor é presidente, e diz, mantido a atual lógica de desnacionalização da produção, exportação e empregos e favorecimento da especulação financeira, eliminam-se as possibilidades de o Brasil alcançar níveis adequados de desenvolvimento. Eu gostaria que o senhor se reportasse exatamente sobre esse tema, notadamente essa preocupação da desnacionalização da produção brasileira. Então, na verdade, eu acho que é bem complexo essa nossa colocação, né? Por exemplo, eu acho que nós temos que trabalhar na reindustrialização do país. Nós estamos cada vez mais desindustrializando. A questão do conteúdo nacional, que eu cito aí, é a questão de você estar levando para fora a questão, é o conteúdo nacional. Por exemplo, o conteúdo nacional hoje no país é que protege as empresas para que elas possam produzir aqui dentro com um certo subsídio. Até porque como é que você vai concorrer? Vamos dar um exemplo seguinte, como é que você vai concorrer com ferros, por exemplo, aqui? Você produz o ferro, mas se você for colocar a matéria-prima aqui no Brasil, se for colocar o produto realizado no Brasil, um chinês, por exemplo, dando um exemplo da China, ele coloca um produto aqui, subsidiado, muito mais barato do que é fabricado aqui, não do que é vendido, do que é fabricado aqui. Inclusive os produtos têxteis também. Inclusive têxteis e muitos outros produtos. Se você não tiver o conteúdo local, se você não tiver a condição da proteção também das indústrias, não tem como você mantê-las aqui no país, não tem como você ampliar a industrialização. É necessário que tenha essa conotação. Nós tivemos um problema recente, quando abaixou o conteúdo local para menos. E o que acontece com esse conteúdo local? Nós ficamos
uma indústria, por exemplo, a produção de uma indústria somente a área de segurança, de limpeza, por exemplo, da empresa, já está atingido o conteúdo local, você não precisa ter mais nada. Pode vir tudo de fora. Então é uma coisa preocupante. Se nós queremos qualidade, se nós queremos desenvolver os nossos profissionais, se nós queremos que o trabalhador se aprimore, trabalhe, tenha emprego, e tenha conhecimento, tenha know-how, nós precisamos pensar no conteúdo local, sem dúvida nenhuma. Agora, como fazer essa proteção que ele se refere, doutor Ronaldo? Como se faria e qual a visão que a engenharia tem para fazer essa proteção para a indústria nacional? A existência da frente, ela partiu disso. A necessidade que as próprias sindicatos, CREAs, entidades teve de tentar interferir nesse processo. E para proteger, né? Veja só, repare bem, uma coisa que em determinado momento estivemos em campos opostos. Quer dizer, uma coisa é a mão de obra, que a gente defende, né? O PONF, o CREA defende a valorização profissional, né? E é o emprego em si. E o empresário defende o quê? O capital. Né? Ele produz o capital. Chega num e isso aconteceu há pouco tempo politicamente. Eu vou até sair da esfera especificamente técnica, como ele está falando, da questão política. Você viu, por exemplo, o impeachment que foi feito, o financiamento que a Fiesp, por exemplo, fez. Vou falar Fiesp, porque eu estou englobando todas as outras federações que fizeram o mesmo caminho. Quando é agora, o que ocorre? Esse governo que entra, ele começa a propiciar uma política absolutamente de desnacionalização, de não proteger o que a gente chama da nossa, o parque industrial brasileiro, as nossas empresas, né? E isso é o que o nosso presidente está falando. Aí você tem duas coisas. O primeiro, você fazer através de legislação, que é muito complicado, porque tem um campo amplo que depende exclusivamente do executivo. No tamanho da gente, no legislativo, nós estamos tentando forçar uma conduta do executivo capaz de proteger isso. Mas, por exemplo, há um determinado limite. A Petrobras abriu uma concorrência, né, e convidou 30 empresas estrangeiras para participar da Copérgia no Rio de Janeiro e não convidou uma empresa nacional para participar. Numa área em que o Brasil já demonstrou ao mundo que é absolutamente competente, que é a engenharia civil. Você está entendendo? Quer dizer, então isso é um exemplo claro que a gente está dando de uma atitude individual do governo e que, por exemplo, como é que o legislativo pode controlar isso? É muito mais difícil. Quer dizer, não há tempo para você fazer uma legislação e para impedir o governo fazer isso nos moldes presidencialistas. É muito difícil. É muito difícil. Quer dizer, mas a gente está... A criação da frente é um instrumento a mais. Quer dizer, ela tem outro sentido também. O parlamento precisa melhorar. A qualidade é muito ruim. Entendeu? E a confederação, os sindicatos e os CREAs estão colocando a inteligência brasileira à disposição no Congresso Nacional, de nós parlamentares, e nas suas assembleias estaduais, que a Bahia já fez a sua frente estadual de engenharia, o Acre está fazendo, a Alagoas já fez a frente estadual, para colocar à disposição a nossa equipe técnica, o nosso pessoal, à disposição dos legisladores desse país, para ver se a gente melhora até a qualidade da produção de legislação também, que é outra coisa. Em relação à reforma trabalhista que está em andamento, né? Como é que a frente está vendo, a engenharia está vendo essa reforma trabalhista, mais nesse setor? Veja só, nós sabemos que a CLT ela precisava ser modernizada, né? Da década 40, 50 que ela vem, né? Está se aperfeiçoando até hoje, muita coisa aconteceu, né? Eu me lembro que na década de 60, quando começou o computador, as empresas de comunicação, os jornalistas queriam fazer greve quando se colocava o computador, porque disse que ia desempregar companheiro. Não era assim? Lembro. Fazia. Você abre uma empresa de um jornal hoje e manda tirar o computador para ver se a greve não vai ser o contrário. Porque eles vão dizer que não tem condições de trabalhar mais. Quer dizer, então, modernizou, as relações de produção mudou, o mundo evoluiu. Então, você tratar então essa questão da CLT
e das relações de trabalho melhorando, aperfeiçoando, tudo bem. Agora, a frente vê, como vê o sindicato, como vê os CREAs, que essa reforma que está sendo posta, ela está ao lado do capital e não do trabalho. Ela está cada vez mais precarizando a condição do trabalhador. Eu queria me reportar Queria agora ouvir o doutor Murilo. para o doutor Murilo, com base exatamente na exposição que você fez. Ontem foi divulgada uma pesquisa a nível internacional que o Brasil, no ranking de competitividade, só ficou atrás do Brasil a Mongólia e a Venezuela. A Mongólia por razões óbvias Muitas óbvias e a razões. Venezuela por razões óbvias ululantes, como dizia Nelson Rodrigues. Aí, de repente, nós hoje estamos situados entre a 9ª, 10ª economia do mundo. Nós, no passado bem próximo, chegamos a ser a 5ª economia do mundo, ameaçando desbancar a Inglaterra. Enquanto isso, no comércio internacional, nós só participamos com 1%. Há 20 anos atrás, a China também participava com 1% do comércio internacional. Hoje a China participa com 14% do comércio internacional e nós continuamos com 1%. Isso não tem tudo a ver, na minha opinião, e eu gostaria de ser entendido para que vocês pudessem me responder, se é que nós não abandonamos a industrialização, a inovação, a tecnologia, em razão daquilo que a natureza nos deu com tanta facilidade, que foi a exploração do agronegócio e das nossas ricas reservas de ferro e etc. e tal. Isso não nos acomodou, aí a gente deixou de buscar alternativas outras. Eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco de tudo, né? Na verdade, nós estamos falando de reindustrialização porque nós estamos fechando indústrias, nós estamos apostando no rentismo, nós estamos discutindo muito, quem ganha dinheiro aqui é quem aplica o dinheiro. Nós temos que buscar uma outra alternativa, nós temos que abrir campos de trabalho, nós temos que abrir cada vez mais oportunidade para as pessoas crescerem, para técnicos enfrentarem esse processo. Por exemplo, com essa colocação que fez o deputado Ronaldo Lessa, lá na Petrobras, só naquela mudança de não contratação e o conteúdo local que caiu ali, nós perdemos em torno de 5 mil engenheiros de alta qualidade. Nós perdemos 5 mil engenheiros de alta qualidade. Se nós queremos desenvolver um país, se nós queremos desenvolver a industrialização, se nós queremos pensar, nós temos que trabalhar amplamente nessa direção. Eu acho que nós estamos com um problema de juros no país, altíssimos. Nós temos que discutir essas questões de uma outra forma. Nós não temos incentivo às empresas. Nós temos que discutir de uma forma muito mais ampla. Nós estamos desindustrializando cada vez mais. E aí não tem como competir. Essa discussão, ela precisa voltar. Por exemplo, nós exportamos tecnologia. Nós temos profissionais aqui, engenheiros de alta qualidade. Nós podemos competir com qualquer um país do mundo. E na atividade petroleira, sobremaneira, né? Sobremaneira, atividade petroleira, atividade energética. Nós temos condição de concorrer, de competir com qualquer um profissional do mundo. O que acontece? Que nós não estamos investindo no país. Que nós não temos uma política de país bem montada. Nós não estamos discutindo a industrialização de uma forma mais... Não tem um projeto de nação. Não tem um projeto de nação. Sem isso, como é que nós podemos discutir? Se nós falamos no conteúdo local, que diminuímos, quer dizer, nós não damos oportunidade de profissional crescer. Se nós estamos falando de reindustrialização, nós estamos querendo trazer empresas de fora. Hoje nós temos a vontade muito forte de empresas de outros países entrarem aqui. Mas, doutor, nós estamos vendo as energéticas, como é que estão, nós estamos vendo tudo esse caminho. Mas, doutor Murilo, ainda dentro da área de vocês, da área de engenharia, nós temos um setor no Brasil, ainda hoje,
que ele praticamente é quem sustenta a balança comercial brasileira, que é o agronegócio. Sem dúvida. Né? Que é importantíssimo. Responsável pelo 1% do PIB, né? Não, nós né? tivemos agora o maior faturamento de todos os tempos, agora nesse... Divulgado. Além do que, eu gostaria que você observasse o seguinte, apesar de que eu concordar que precisa, sim, fazer uma política de desenvolvimento, porque não se concebe, um país jamais será um grande país, e quando nós tivermos essas misérias gritantes, além dos 14 milhões de desempregados, o Brasil tem miséria que brada ao céu justiça até, né? E enquanto tivermos a miséria, nós não podemos ser considerados uma nação decente. Mas assim mesmo, nós tivemos agora nesse trimestre um crescimento do PIB, depois de 8 trimestres em queda. Isso não é também já um suspiro? Não deixa de ser. E a gente nunca entendeu. Eu, pelo menos, nunca vi como se estivesse no fundo do poço, como eles tentaram desenhar. Claro, ninguém pode negar uma crise, mas o problema dessa crise é que ela não é só uma crise econômica, ela é institucional, ela é política, ela é moral. Tudo isso abala. Tudo isso abala. Sim. Quer dizer, então você quando está com condições, quando você tem confiança, quando você tem liderança, você enfrentar uma crise econômica, nós já enfrentamos. Nós não somos... Já temos os cabelinhos brancos, na verdade. Né? Então, quantas a gente enfrentou, mas noutra condição. O problema é como nós estamos enfrentando essa. E outra coisa, a gente está fazendo um processo de retorno. Quer dizer, a gente, em vez de se expandir para industrializar, vender produtos com valor agregado, a gente está voltando a ter economia só de commodities. Só de commodities. Vai virar o quê? País absolutamente atrasado. Com quanto que se investe em ciência e tecnologia? Como é que a gente está concorrendo na engenharia civil, que a gente já mostrou que domina. Mas você chega em engenharia de portos, já é diferente. Né? A tecnologia mais sofisticada para equipamento é diferente, a tecnologia da aviação já é diferente. Quer dizer, então o país chegou à 5ª economia do mundo, não vai investir nisso, que não tem coragem de fazer a sua revolução na educação? Como? E a gente tentou investir isso no pré-sal? Qual foi o país que se desenvolveu no mundo, passou sem educação? Me diga, nenhum país. Nenhum. E a gente cada vez desvaloriza mais a educação e o professor? É muito difícil. A gente vai para o intervalo comercial, o primeiro bloco, mas eu vou deixar no ar aqui também uma exposição para a gente voltar debatendo, já que a gente está usando como, na atualidade, essa questão da desarticulação da engenharia nacional, pelo que eu pude compreender, né? Inclusive com essa questão de empresas estrangeiras que estão tendo mercado aberto. Uma avaliação na área de engenharia e infraestrutura do governo do presidente Lula, se foi bom ou não. E uma comparação com o que está acontecendo agora, acho que só para a gente ter um farol. Vamos para o intervalo e a gente volta já para o segundo bloco.